A paz do Senhor, queridos. Vamos hoje continuar nossa leitura bíblica, um capítulo por dia. Vamos para Lucas, capítulo 7. Vamos lá. A cura do servo de um centurião. Tendo Jesus concluído todas as palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguem digno de ir falar pessoalmente com o Senhor, porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados com minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e o outro venha, e outro vem, e o meu servo faça, e ele faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou muito admirado com a fé daquele homem. E, voltando-se para o povo, acompanhava, dizendo: Eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. A ressurreição do filho de uma viúva. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e a numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Quando a multidão da cidade ia com ela, ao vê-lo, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chore. Chegando-se, tocou no caixão e o estava carregando, pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu ordeno a você, levante-se. E o que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Os mensageiros de João Batista, todas essas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-lhe ao Senhor para perguntar: Você é aquele que estava por vir, devendo esperar outro? Quando homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: O Senhor é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos de espírito maligno, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo do tropeço. Quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: E os que vocês foram ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? O que vocês vão ver? O homem vestido de roupas finas? Ou que se veste bem e vivem no luxo, moram nos palácios reais? Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio adiante de você o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de vocês. E eu lhe digo, desde o nascimento de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizado com o batismo de João, mas os fariseus e o intérprete de lei rejeitaram, quando a si mesmo o plano de Deus tem sido batizado por ele. Jesus continuou: A que, pois, compararei as pessoas dessa geração? A que são semelhantes a meninos que sentados na praça gritam uns para os outros: Nós tocamos flautas, mas vocês não dançam, entoamos lamentações, mas vocês não choram? Pois veio João Batista, não comendo pão nem vinho, e vocês dizem: Ele tem demônio. Vem o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem: Esse aí é o glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. O pecador aqui ungiu os pés de Jesus. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás dos pés de Jesus, chorando, molhava com as suas lágrimas e o enxugava com seus próprios cabelos. Ela beijava os
pés de Jesus e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, bem saberia que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 50 denários, e outro 500 denários, e outro devia 50. E como eles não tinham com quem pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual desses, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que aquele a quem mais perdoou. Você julgou bem, disse Jesus. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela está com perfume. Ungiu os meus pés. Por isso afirmo a vocês que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este para perdoar pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Glorificado seja o nome do Senhor, e eu profetizo sobre a sua vida que você, amando o Senhor, você entregando a sua vida a Ele, os seus pecados são perdoados. Vá em paz. Que a paz do Senhor resplandeça sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua empresa, sobre o seu local de estudos. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, transborde na sua vida. Eu declaro sobre a sua vida que assim como foi ressuscitado o filho daquela viúva, porque Jesus se compareceu, ele também está ressuscitando sonhos na sua vida. Amém?